que esse interesse em entrar num reality? Então, porque eu entrei no reality um grande propósito, que é deixar um legado. Eu acredito que todos nós, eu sou um sobrevivente, porque eu já sobrevivi a alguns atentados, né? Que é não, uma outra... alguns não. Alguns não. Em 2001, pessoal, presta atenção. Em 2001, ele estava no atentado do World Trade Center, ok? E ele foi Prestem atenção. Então, quando a gente pensa que a história vai melhorar, ela fica pior. Ele foi professor de um dos terroristas, Luquinhas. Em 2004, anos depois, na Tailândia, passou por um tsunami. Em 2019, em Paris, durante um incêndio em Notre Dame. Eu nunca mais viajaria, juro. Não, Em 2023, entrou no reality A Grande Conquista, que foi agora, e foi eliminado com 1,41% na sexta-feira, dia 12/5. Ai, nem me fala dessa eliminação relâmpago, que eu sou bem contra essa eliminação. Gente, mas você pegou tudo isso. Como que foi isso? Agora, o que é o mais curioso pra mim é como que foi ser professor de um dos terroristas. Quer dizer, nem aqui ele tá pra contar a história. Não, né? não tá pra contar a história, mas assim, eu tava trabalhando no World Trade Center, depois de ter penado, ter passado um ensaio do que seria a Grande Conquista no futuro próximo nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar numa escola e eu fazia feiras internacionais. E uma das minhas feiras na Turquia, eu acabei conhecendo esse indivíduo que gostaria de ir para os Estados Unidos estudar. E eu trabalhava nessa escola. Então eu acabei sendo uma ponte para que ele pudesse tirar o visto americano e estudar. E estudou na escola. E como, assim, eu sou pisciano, né? E até um amigo meu me contou isso. Você é uma alma velha. Alma velha quer dizer que você já viveu várias coisas, você tem muita experiência. Por isso que eu circulo em várias áreas, desde a comida, imobiliária, etc, etc. E aí, na escola, eu trabalhava de várias coisas. Eu dava aula, fazia o PR da escola, viajava. Aquele famoso jeito que eu falava, jeitinho brasileiro. Você tem que se virar lá fora. E aí, eu acabei trazendo essa pessoa para os Estados Unidos. E às vezes eu dava aula também, porque eu estudei muito inglês a um nível de dar aula de inglês. Eu acabei dando aula para essa pessoa, que no dia seguinte, no dia 12 de setembro, eu me deparei nos jornais que era simplesmente o meu aluno. O teu aluno? O meu aluno. Então eu recrutei ele na Turquia e depois eu descobri que ele era meu aluno. E você estava no atentado aonde? Você estava em Nova York? Então eu estava em Nova York, dentro do World Trade Center. Fazendo o quê, homem? Então, porque às 9h30 da manhã? A escola tinha uma sede lá dentro. Ah, tá. Então, assim, a escola ficava na 56 e tinha uma outra sede lá dentro. Então, eu estava indo pro meu dia de trabalho normal. E aí você foi pra lá, de repente você só ouviu barulho. Em que andar que era? Então, eu tava... Porque naquela... as torres embaixo você tem, tipo... todos os metrôs, shoppings, centros comerciais. Então, eu estava saindo do metrô. Então, quando eu saí do metrô... Então, quando o primeiro avião atacou, eu estava dentro do metrô. Então, quando eu saí... cheguei no saguão, eu perguntei para um policial, que se chamava O'Connor, que eu nunca me esqueci, e perguntei para ele o que estava acontecendo. Eu, ingenuamente, porque eu fui para lá para estudar artes cênicas também, então eu pensava muito nessa história que era alguma gravação de filme, porque tem muitas essas coisas em Nova York. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ele falou, de que torre que você é? Eu falei, eu sou dessa torre, então não aconteceu nada, sobe. E eu subi. Nisso que eu subi, quando eu fui trocar de elevador, eu já comecei a ver as pessoas desesperadas. Saí no 30º andar e olhei para outra torre. Eu falei, alguma coisa está acontecendo, eu não vou continuar. E eu comecei a descer as escadas. Ao descer as escadas, eu era um dos primeiros. Conforme isso foi, quando eu estava alcançando os andares, as pessoas estavam descendo mais. E aí, quando eu cheguei no saguão, o mesmo saguão não era aquele que eu tinha encontrado. Já era um corre-corre, um empurra-empurra. E aí foi o desespero de sair. Então, até nesse momento, a gente não sabia o que tinha acontecido. Se era uma bomba, se era uma explosão. Até eu conseguir sair como uma sardinha dentro, porque era uma porta giratória, essas de banco que a gente não gosta. Quando eu consegui sair do saguão, peguei o telefone, liguei pro meu pai para avisar. Já comecei a ver algumas pessoas saindo machucadas, que eu liguei e vi que o segundo avião entrou. E aí acabou a ligação. Tirei muitas fotos. Eu consegui, foi 17 minutos que eu subi e desci. E tirei as fotos ainda, porque eu tinha ido pro Canadá para fazer uma feira, aquela mesma feira que eu fiz na Turquia, e eu tinha uma máquina fotográfica e eu fotografei tudo.